O velho careca afirma que Nezir não sabe nada sobre o hotel. Eles estavam lá e estarão seguros, pois a filha e os netos não poderão ficar naquela casa nem mais um dia. Sarp tenta bater em Su enquanto grita com ele que não vai deixá-lo pegá-los. Os homens de Su separam e Sua com raiva diz a ele que ele nem ousa chamar Peril de esposa. Se ele tivesse a coragem de chamá-la do que ela é, ele iria embora e os deixaria sem incomodá-los, mas ele não consegue. Sarp grita com ele que sua única esposa é Bahar, sempre foi e sempre será. Bahar e Peril ouvem tudo. Bahar novamente pede que ela ignore Sarp e os leve com ela. Por outro lado, Nezir diz a Azim que certamente está tentando enganá-lo e na verdade está tramando algo com quem ele afirma ser seu irmão. Azim diz a ele que seu irmão concordou em ir jantar com ele, mas no final ligou para ele. Minuto para cancelar. Nezir se aproxima dele e o ameaça dizendo que se ele não se livrar de Munir ele o matará. Azim diz que entende perfeitamente, porém, quer dizer que aquele homem há muitos anos deixou de ser seu irmão, porque lhe deu as costas quando precisou de ajuda e quem realmente o ajudou foi ele. Isso é porque ele sempre se sentirá em dívida com seu chefe. De repente, Azim recebe uma ligação e desliga, informa a Nezir que seus homens lhe avisaram que há movimento no hotel. Acabaram de ver alguns homens carregando malas e preparando um quarto. Pode ser que Munir cancelou seu compromisso para levar Peril de volta ao hotel. Nezir fica pensando. Peril diz a Bahar que não pode ajudá-la. Ela só quer esquecer Sarp e seguir em frente com sua vida. Bahar continua implorando, mas Peril diz a ela que ela realmente não acredita que queira deixá-la sozinha naquela casa com Sarp. Só de pensar nisso parte seu coração, mas isso é algo que ela deve fazer e ela não pode aceitar. Qualquer um com ela. A única coisa que ele deseja é que um dia possa esquecer isso. Bahar diz a ele que para esquecê-lo e voltar para sua vida ele não precisa deixá-los naquela casa. Peril ignora e diz que sente muito, mas que vai ficar lá com ele. Uma determinada Bahar diz a ele que ela deixará aquela casa com seus filhos de qualquer maneira. Enquanto isso, vemos que Ver está atendendo um cliente e em seguida recebe uma ligação do Sr. Dundar, que está acompanhado de sua esposa e Sirin. Ele informa em Ver que desde que sua filha chegou à loja ele não entendeu por que as vendas haviam diminuído tanto, mas hoje sua esposa percebeu o problema e descobriu-se que Sirin estava obstruindo todas as vendas ao falar mal de seus produtos. Por isso ela não pode continuar tendo Sirin como funcionário, mas a amizade deles continuará a mesma, então ela não deve se preocupar. Ver desliga a ligação e ao mesmo tempo que toca o peito. Muito decepcionado, diz que espera que haja uma boa explicação para tudo isso. Nizam e Doruk ainda estão na cozinha, onde a mãe os deixou. Doruk pergunta se Peril vai sair de casa e Nizam, um pouco chateado, diz que se ele a ama tanto pode ir embora com ela. Doruk pergunta se ela não gosta dela e Nizam responde que não, porque aquela mulher roubou o pai deles. Ele diz à irmã que gostaria de saber se ela ama mais o pai ou a mãe. Nizam responde isso para sua mãe e Doruk decide sair da cozinha. Nizam vai atrás dele. Bahar fica implorando a Peril para não deixá-la naquele lugar porque todos estão desesperados para voltar e se ficarem mais um segundo em casa seus filhos começarão a odiar o pai e ela não poderá fazer nada para resolver isso. Peril pergunta como pretende tirá-lo de lá. Bahar diz que basta levá-los para a cidade e deixá-los em qualquer lugar. Ele promete que nunca mais terá notícias deles. Peril pensa se deve ajudá-la ou não. Azim se encontra em seu carro com uma das funcionárias do hotel onde suspeita que Peril esteja hospedado. A funcionária lhe diz que basta ir ao quarto da senhora e fazer a limpeza. Azim mostra a ela uma foto de Sarp e o funcionário informa que ele é o marido da senhora. No início moravam todos juntos, mas o homem usou outro quarto até saírem do hotel. Azim pergunta se ela sabe se eles vão voltar, ela diz que não sabe. Mas o quarto onde eles estavam foi consertado novamente. Recentemente ela ouviu dizer que alguém voltaria enquanto ela estava limpando o quarto. Quando a funcionária volta ao hotel, leva uma toalha para o quarto onde retornará a Peril e que está sob rigorosa vigilância. Ela avisa um dos guardas que só foi deixar uma toalha que esqueceu. O guarda pede que ela faça isso rápido. A funcionária deixa a toalha no banheiro e tira um microfone do bolso e deixa embaixo do piano. O guarda pede que ele saia. Ela completou seu trabalho e agora Nezir e Azim podem proteger o local. Por outro lado, Sirin vai até a cafeteria de Henry e o encontra no caminho.
Ela diz a ele que teve um problema hoje e precisa conversar com a mãe. Henry pergunta se aconteceu algo sério e Sirin apenas diz que não. Henry diz que a Tice está lá dentro, mas quando ele terminar gostaria que ela esperasse por ele porque ele vai sair por um momento, mas ele quer comprar um café para ela. Sirin sorri e aceita. Ela entra no refeitório e ao ver a mãe avisa que foi demitida do trabalho. Seu pai já sabe e está muito bravo. A Tice pergunta o que ele fez agora e Sirin responde que mentiu aos clientes para que eles fossem embora e não vendessem nada. Ela pede para a mãe não perguntar mais nada. Ela precisa que ele ajude com o pai para ela não ficar brava. Ela pode dizer a ele que esse trabalho não era para ela ou algo parecido. A Tice pergunta com raiva como ele poderia assustar os clientes que vinham à loja. Ele estava nos negócios de Dundar, talvez não se importe. Sirin diz que sabe que errou, mas não sabe o que fazer agora. Seida sai da cozinha e sorri ao ver Sirin. Depois pergunta se ela já foi demitida. Sirin pede que ela não interfira e Seida pede ajuda a Tice com alguns pratos. Sirin pede ajuda à mãe, mas a Tice responde que não o fará e se quiser consertar isso terá que falar pessoalmente com Enver. Sirin diz que está tudo bem e sai do refeitório andando muito rápido. Ela inadvertidamente esbarra em Henry, que lhe diz que achava que ela ficaria. Sirin se arrepende e diz que havia esquecido, mas agora não pode aceitar seu café, pois deve procurar o pai para conversar com ele. Henry pergunta se ela pode ajudá-la de alguma forma e Sirin sorrindo apenas diz que aceitará seu convite outro dia. Ela lhe dá um beijo na bochecha e vai embora. Henry sorri e entra em seu negócio. Seida diz a Tice que gostaria de contar uma coisa a ele, é sobre Arif. Ela não tem conversado muito com ele, mas acha que ele está agindo de forma estranha. A Tice pergunta o que ela quis dizer e Seida diz que ele ia todos os dias na casa dela para perguntar como ela estava, mas de um dia para outro ele parou de fazer isso. A Tice diz que eles deveriam ligar para ele ou procurá-lo quando puderem. Henry entra na cozinha e conta que estava conversando com Sirin, mas parecia zangada com alguma coisa. Seida conta a ele que foi demitida do emprego e deve estar muito deprimida agora. A Tice conta a Henry que o ex-chefe de Sirin é um grande amigo de Enver, que agora está bravo com ela. Henry conta que Sirin foi procurar o pai para conversar sobre o assunto. Ele pergunta onde Enver trabalha e a Tice responde que trabalha em uma clínica como assistente de um amigo chamado Eza. A Tice sai com alguns pratos e Henry segue atrás. Seida fica pensando na atitude de Henry em relação a Sirin. Sua sai de casa com seus guardas e Munir, já está tudo arrumado nos carros e Peril também está pronto. Munir pergunta se ele também ordenará a retirada dos guardas da casa. Sua olha para a janela onde Sarpos olha enquanto chora e diz que isso será decidido pela filha. Todos entram nos carros e vão embora. Su está sentado com a filha e os netos e Peril apenas olha para o carro atrás do seu, onde Munir dirige. Ao mesmo tempo, Azin entra no quarto de Nezir e informa que a funcionária do hotel fez a sua parte e plantou o microfone. Nezir diz a ele que seus homens não farão nenhum movimento sozinhos até terem certeza do que está acontecendo. Não devem esquecer que o seu objetivo é o Sarp. Azin pede que ele não se preocupe e lhe dá um celular de onde ele pode ouvir tudo o que acontece naquele quarto de hotel. Nezir pergunta o que acontecerá com o assunto pendente no prédio. Azin apenas responde que cuidará disso esta noite. Arif está com um cliente, seu pai e um amigo. Arif pensa um pouco e pede ao amigo para cuidar do café enquanto ele volta. Yusuf se irrita e diz que parece que ele é transparente porque pede coisas para outro homem enquanto seu pai está ali. Arif desce o rua e algumas mulheres o param e lhe dão uma linda flor. Um deles avisa que é dia da mulher e que ele pode presentear uma mulher importante em sua vida. Arif aceita a flor e outro pequeno presente. Ele continua andando e chega ao refeitório cheio de fome. Os dois se cumprimentam e Arif diz que precisa conversar um pouco com Seida. Ele se sente e Seida sai da cozinha. Ela pergunta onde você esteve todo esse tempo e Arif diz com barrar. Seida pergunta como está a amiga e Arif responde que ela está muito mal. Na verdade, a estão mantendo como prisioneira. Ela tentou tirar as crianças de lá e planejou falar com a polícia, mas Sarp não deixou. Seida diz que então eles deveriam ir até a delegacia de Bahar, mas Arif diz a ela que Bahar tem medo de que as crianças se envolvam em um tiroteio ou algo assim. Seida então pergunta quanto tempo eles ficarão trancados naquela casa. Ela não pode contar a Tice que sua filha parece uma refém. Arif, preocupado,
Diz a ela que por isso veio procurá-la no café para que juntos encontrem uma solução. Seida vê a flor na mesa e pergunta para quem é. Arif diz que deram para ele na rua e dá para Seida. Henry olha isso com estranheza e Arif diz ao amigo que é melhor deixá-la continuar trabalhando, se despede e vai embora. Sirin chega à clínica onde Enver supostamente trabalha. Ao entrar na recepção pede permissão para ver o Sr. Enver Sarikadi, já que sua filha veio visitá-lo. A recepcionista diz que ela é a única que trabalha ali com o médico e que ela deve estar confusa. Sirin fica surpreso, mas diz que talvez tenha sido um mal-entendido e sai do local. Poucos minutos depois, ela chega em casa e pensa que Viu não está, mas ao entrar na cozinha percebe que Viu está ali preparando um sanduíche enquanto ouve música com fones de ouvido. Sirin se assusta e tira os fones de ouvido. Ela nota uma garrafa de cerveja e pergunta se ele já transformou a casa em bar. É melhor não irritá-la, ela já está bastante nervosa. E Viu pede que ele a deixe em paz e pergunta se ela foi demitida. Sirin pergunta se a Tice contou a ela, e Viu apenas ri ao ver que ela adivinhou. Ela pergunta por que a demitiram e Sirin grita com ela que ela não se importa com isso e diz que ela não deveria ficar com raiva. Ela pode ir chorar para Henry e tenho certeza que ele a contrata. Sirin sai da cozinha e sorri ao perceber que é uma ótima ideia. Peril se lembra da conversa que teve com Bahar, que lhe pediu que os tirasse daquela casa e os deixasse em qualquer lugar para nunca mais ter notícias deles. Peril disse a ele que salvaria a vida dela pela terceira vez se não a levasse com eles. É perigoso e eles não podem voltar para sua casa ou o pegariam imediatamente. Eles não têm ideia com que tipo de loucura estão lidando. Nezir é um psicopata e por isso eles não podem sair daquela casa. Peril disse-lhe que se ela lhe contasse tudo isso seria para o bem dela e de seus filhos. Bahar apenas olhou nos olhos dela e disse que iria com ela. Então Bahar desceu até a sala e pediu a sua que levasse ela e seus filhos com eles. Surpreso, Sap não disse nada e Sua apenas pensou. Sua segura a mão da filha e avisa que seu passaporte expirou, mas que lhe darão um novo em alguns dias. Peril avisa que eles precisam de uma autorização assinada por Sarp para retirar as crianças do país. Sua diz a ele que ele cuidará disso e que não deve se preocupar. Peril fica lembrando do que aconteceu com Bahar. Sua negou-lhe ajuda e disse que ele tinha que ficar ali. Bahar caminhou tristemente em direção aos filhos, mas Doruk correu até seu pai para abraçá-lo. Nizam perguntou se Ali, Omer e Leila também iriam embora, e Bahar respondeu que sim, mas seu pai ficaria. Nizam ficou feliz e correu para abraçar Sarp, que então se aproximou de Peril e pediu que ela ficasse, mas ela disse não. Ela disse a ele que estava deixando Bahar lá para que ele aprendesse a conviver com alguém que não o ama e que fica pensando em outra pessoa o tempo todo. Ele deveria saber como se sente e viver essa frase. Então ela saiu de casa e enquanto caminhava não pôde deixar de chorar. Bahar se aproxima de Sarp e pede que ele não chore porque as crianças não estão acostumadas a vê-lo assim e não entendem o que está acontecendo com ele. Além disso, você não precisa se preocupar, pois o hotel para onde vai é seguro. Sarp diz a ele que ele está com um mau pressentimento e que todos deveriam ter ficado lá com ele. Doruk pergunta ao pai se ele está chorando porque Ali e Omer foram embora. Sarp responde que sim e os dois pequenos o abraçam e pedem para ele nunca mais os deixar sozinhos. Doruk diz à irmã que acha que é o momento certo para cumprir a regra da dança. Nizam explica ao pai a regra que eles têm de dançar todos os dias, independentemente de estarem tristes. Sarp enxuga as lágrimas e junto com Bahar se esforçam para dançar um pouco para ver os filhos sorrirem. Arif retorna ao refeitório depois de visitar Seida. Seu amigo conta que Yusuf ficou muito bravo quando o deixou no comando, depois pergunta por que ele está tão bravo com seu pai. Arif responde que é como sempre. Seu amigo diz que ele não acha normal. Ele sente que Yusuf os enganou naquela noite para tirá-los de lá e mantê-los afastados para que aqueles homens pudessem entrar livremente no prédio. Ele conta a Arif que ouviu dizer que ele sempre diz que seu pai venderia sua alma ao diabo por dinheiro. Arif diz que é verdade, mas isso é diferente. O amigo dele diz que está tudo bem, ele só mencionou isso porque todos os seus amigos estão falando da mesma coisa na vizinhança. Arif apenas pede que ele não os deixe falar besteiras, a polícia ainda o vigia. Os dois permanecem em silêncio, pensando. À noite, Munir chega com Peril, Leila e as crianças de volta ao quarto do hotel.
Munir diz a Piril que já verificaram tudo e parece estar em ordem para que ela fique tranquila. Piril agradece e Munir espera a saída de todos os guardas. Ele conta a ela que o senhor guardas da casa segura ou não. Vemos que Enezir está ouvindo tudo em seu quarto. Piril responde a Munir que ela não é uma assassina. Ela não quer ter nas mãos o sangue de Sarp, uma mulher e 2 crianças. É melhor você fingir que não fez essa pergunta a ele. Munir diz que está tudo bem e sai da sala. Enezir ordena que Azim encontre aquela casa segura. Azim responde que sim, mas precisa de mais pistas, pois é um país grande e eles não sabem se ainda estão em Istambul. Enezir pergunta há quanto tempo seu irmão Munir não se comunica com ele. Azim responde que cerca de 8 horas atrás. Enezir disse a ele que aquela casa não deveria estar localizada a mais de 4 horas de Istambul. Ele ordena que ouçam tudo o que dizem para coletar pistas e não perder nenhum detalhe. Azim aceita a ordem e Enezir suspira e toca seu peito. Bahar está na cozinha preparando a comida e acompanhada dos filhos. Doruk pergunta se ele lamenta a partida de Ali e Omer. Bahar apenas responde que ela sente muito se ele fez isso também. Nizam diz que não sente muito, então ela se sente melhor como se eles estivessem em casa. Doruk diz que está um pouco arrependido porque o pai está triste e sabe que ele não está bem porque adormeceu no quarto dos gêmeos. Bahar pede aos filhos que a ajudem a preparar as almôndegas para o jantar. Ela lava as mãos e vai para o quarto dos gêmeos onde encontra Sarp dormindo. Bahar olha para ele, procura um cobertor e o cobre para que não sinta frio. Ao mesmo tempo, Sua entra em sua caminhonete com Munir e pergunta por que aquela mulher Bahar quer sair da casa de campo mesmo sabendo que ela e seus filhos correm grande perigo se partirem ou pior ainda, por que ela quer voltar para ela. Casa, que foi palco do assassinato de seu melhor amigo. Munir responde que também não sabe, gostaria pelo menos de entender como as mulheres pensam. Henry entra na cozinha e vê a flor que Arif deu a Seida em um vaso d'água. Ele pergunta o que ela está fazendo tão tarde no café e Seida responde que está terminando de secar a louça. Henry pede que ela lembre que ele a convidou para jantar, ela pode deixar isso e mandar outra pessoa terminar. Seida diz que tudo bem, mas depois para dar-lhe algum tempo para ir para casa e se preparar. Henry diz a ele que isso não é necessário, assim ele fica lindo e irá jantar com uma mulher maravilhosa. Alguns minutos a pé até um restaurante. Henry pergunta se devem pedir vinho. Seida diz que não pode beber bebida alcoólica porque está tomando remédios que a fazem se sentir melhor. Henry pergunta quem os deu a ela e Seida responde que os comprou por recomendação de alguns vizinhos e que na verdade funcionam porque ela não chorou de novo. Preocupado, Henry avisa que ele não deve tomar remédios sem orientação médica. Ela pode pensar que é bom para ela, mas na verdade a está machucando. Ele a faz prometer não continuar tomando aqueles comprimidos e ela diz que está tudo bem. O dono do restaurante e amigo de Henry aproxima-se da mesa para cumprimentá-lo. Henry a mostra para sair e o dono a olha um pouco mal por causa de sua aparência, mas ainda assim a cumprimenta. Ela avisa que vai deixá-los saborear a comida, mas primeiro os convida para um passeio que farão com outro amigo. Henry avisa que eles vão pensar no assunto e depois lhe darão uma resposta. A proprietária diz que ela está bem e vai embora. Henry pede salmão para a garçonete para os dois e Seida não para de olhar para ele enquanto sorri. Enquanto isso, Sirin ouve alguém batendo na porta e sua mãe a abre. É em ver quem rapidamente entra furioso no quarto da filha e exige que falem sobre o trabalho dela. Sirin diz que fará isso com prazer, mas primeiro ele deve explicar a ela por que não trabalha na clínica com o Dr. Eza como ele disse. Foi procurá-lo lá para conversar, mas percebeu sua mentira. A Tice entra, pede que os dois saiam para a sala e eles discutirão o assunto juntos. Ela pede a Evil para ficar com eles porque é algo tão grande que não importa mais o que eles vão dizer. Todos saem para a sala e a Tice com raiva diz a Sirin e Evil que é melhor eles serem úteis. Ambos não servem para nada. Ela olha para a filha e pergunta por que ela não respeitou seu local de trabalho. Talvez ele não tenha vergonha de desonrar o pai com um amigo ou tenha esquecido quanto a dignidade é importante para o pai. Sirin diz que sabe e agiu sem pensar. A Tice diz à filha que sua mente é governada pelo diabo e ela está cansada. Ela pergunta ao marido o motivo que Dundar lhe deu para demiti-la e Enver responde que Sirin usou os panos de bebê para acender uma churrasqueira e correu até os clientes dizendo que não havia o que procuravam. A esposa de Dundar se passou por cliente e foi quem percebeu tudo.
Atice conta em ver que sua filha até foi ao refeitório pedir que ela intercedesse por ela diante dele, mas ela não percebe o quanto está brava também. A velha Atice acabou e ela não vai mimá-la nem por mais um segundo. Atice pergunta ao marido por que ele não diz nada, mas em ver, assustado com o que Sirin descobriu, apenas diz que não há mais nada a dizer. Atice pergunta a Sirin se ele conseguiu ver o pai na clínica. Sirin olha para ele e diz que sim, ele foi, mas não o encontrou porque estava ocupado. Atice se tranca no banheiro, e Vil vai para seu quarto e em ver olha para a filha com espanto porque agora ela lhe deve um favor. Seida responde que na realidade ainda está um pouco triste, mas já assimilou melhor. Ela pergunta como ele lidou com a perda da esposa. Ele conta que depois que ela morreu não se lembra muito do que aconteceu porque só queria esquecer. Nos primeiros dias as pessoas choraram porque ficaram em choque, enquanto ele apenas sentia-se ausente, sem poder pensar. Os olhos de Henry se enchem de lágrimas e ele conta que nos dias seguintes à morte de sua esposa ele mergulhou na escuridão e sentiu que também havia morrido. Seida pergunta o que acontece depois de passar por essas etapas. É possível esquecer? Henry responde que a dor é contínua e nunca passa. Quando essa pessoa vai embora, algo dentro de você também morre e você nunca mais será o mesmo. Ele morreu pouco a pouco desde que seu pai, seu tio e sua esposa morreram e o que resta dele nesta hora jantando com ela. Henry pede desculpas por deixar o jantar um pouco triste e pede que comecem a saborear a comida. Seida diz a ele que não há problema. Ela descobriu que é melhor falar das coisas do que tentar esquecê-las e isso ajuda muito. Henry diz que é verdade, mas eles deveriam mudar de assunto. Ele pergunta se ela tem namorado, pois lembra que muitos caras gostavam dela. Surpresa, Seida responde que não tem e que os homens que gostavam dela só queriam aproveitar. Henry pede que ele não fale assim, pois todos os homens não são iguais. Seida diz que tem razão, conhece homens muito bons como Arif ou seu pai em ver. Henry diz a ela que Arif parece estar muito interessado nela e pergunta se eles estão em um relacionamento. Seida responde que não e depois de pensar pergunta a Henry se foi Arif quem lhe pediu para lhe dar um emprego no refeitório. Henry diz que sim, mas não quer problemas com isso. Seida ri e diz que todos sempre procuram uma forma de ajudar uns aos outros. Ela teria feito o mesmo por Arif, se a situação fosse inversa. Seida deixa claro que é apenas amiga de Arif, pois ele ama Bahar e ela também o ama. Henry, um pouco espantado, diz que está tudo bem. Seida também confessa que teve um relacionamento com o pai de Arif, embora não tenha sido nada romântico. Ela fez isso porque não precisava pagar o aluguel e ele a ajudou com algumas dívidas, mas agora está tudo acabado. Henry olha seriamente para Seida e pede que ela lhe conte sobre Sirin, embora tenha a impressão de que ele não a aprecia muito. Seida, um pouco séria, diz que isso é verdade, mas nem mesmo seu pai Enver a ama muito. Henry pergunta por que Seida diz que não há ninguém que goste muito daquela mulher. Henry apenas olha para ela e não diz nada. A dona do restaurante avisa que se quiserem ir com ela é hora de ir embora. Henry ajuda Seida com o casaco e eles saem do restaurante. Bahar está deitada na cama com os filhos prontos para dormir. Nizam pergunta se algo está errado com seu pai e Bahar responde que não há nada de errado, ele está apenas cansado. As crianças dizem que acham que o pai está deprimido. Eles ouvem Sark bater na porta e então a abrem. Ele deseja uma boa noite a todos, mas antes de dormir pede que ela durma com eles. Bahar diz a eles que esta noite eles dormirão com o pai dela e ela irá dormir na sala. Ela sai da sala e Sark, sorrindo, deita-se no meio dos dois filhos e os abraça. Os pequenos também sorriem e fecham os olhos. Seida está em uma festa com Henry e seus amigos. A loira não se sente muito confortável e fica apenas sentada no sofá. Henry sinaliza para ela ir com eles, mas Seida diz que não e a dona do restaurante avisa que irá acompanhá-la por um tempo. Ela se aproxima de Seida e tenta falar com ela contando que Henry contou que ela trabalhava em outro lugar. Seida conta que trabalhava em um bar. A mulher começa a rir e depois pergunta se ela está falando sério. Seida responde que sim, ela era cantora de bar. A mulher volta para Henry que pede novamente a Seida para ir com eles. Seida se aproxima e enquanto eles conversam ouve alguém batendo na porta.
Seida abre e uma mulher do outro lado a olha da cabeça aos pés e entra sem dizer nada. Essa mulher cumprimenta Henry e suas amigas e avisa que vai dar o casaco para a garçonete. Ela joga o casaco para Seida e Henry ele diz a ela que ela é uma amiga de infância. A mulher não se desculpa e continua conversando. Henry vai até a cozinha tomar um drink, enquanto Seida se sente tão mal que abre a porta e sai do local sem que Henry perceba. Seida anda sozinha pela rua chorando, porque não se sente nada bem. Enquanto isso, vemos dois homens entrando na vizinhança de Arif garantindo que ninguém os veja. Eles chegam ao refeitório de Arif e abrem os cadeados das portas. Um deles entra com uma lanterna enquanto o outro vigia a entrada. Seida caminha pela mesma rua e olha desconfiada para esse homem, mas continua seu caminho e entra no prédio. Ela bate na porta de Arif e avisa que há um homem suspeito na frente de seu negócio. Arif diz que está bem e vai verificar. Seida pede a ele a segunda via da chave de seu apartamento, já que ela deixou tudo na festa. Arif pergunta de onde ela vem tão tarde sem nada. Seida responde que estava com Henry em uma festa e sobe. Arif sai do prédio e vê dois homens se afastando. Ele verifica se a fechadura de sua empresa está segura e se tudo está em ordem, para não pensar nada de ruim. No dia seguinte vemos Sarp sentado ao lado de Bahar, que passou a noite no sofá. Ela acorda e pergunta onde estão as crianças. Sarp responde que eles ainda estão dormindo. Bahar vê que Sarp está deprimido e pede que ele não se comporte assim. Ele deveria estar mais forte porque as crianças não suportam vê-lo assim, estão preocupadas e assustadas. Sarp pergunta se ela pensa o mesmo. Ele sabe que ela o odeia demais depois de tudo que ele disse a ela. Bahar diz que ficou furiosa naquele dia. Sarp deixa cair algumas lágrimas e diz que não sabe o que se tornou ou quando ficou assim. Bahar pede que ele não pense nisso agora, pois sua prioridade é pensar em como eles vão se libertar dos problemas para sair daquela casa. Sarp a interrompe e aborda o mesmo assunto, dizendo que está decepcionado consigo mesmo, não sabe onde estava o homem que ela tanto amava. Ele era um homem que amava a natureza, que era gentil com as pessoas, mas isso não é mais o mesmo. O mesmo aconteceu com Peril, que era uma boa mulher e muito gentil. Ele mesmo se encarregou de mudar isso, sem falar que por causa dele morreu seu melhor amigo Yelis. Ele machucou todas as pessoas que amava. Peril saiu de casa e teme que algo ruim aconteça com ela e seus filhos. Bahar olha nos olhos dele e pede que ele se concentre no que é realmente importante. Nada de ruim acontecerá com ele se ele contar a ela seus planos para apoiá-lo e sair de tudo isso. Sarp apenas responde que não tem nenhum plano. Gostaria de saber como resolver, mas não tenho ideia. Bahar está muito preocupado. Atice sai do quarto e vê o marido sentado na sala. Ela pergunta onde estão as meninas e Enver responde que Viu ainda está dormindo e Sirin está no banheiro. A maluca sai do banheiro, cumprimenta-os e vai até a cozinha. Atice, ainda irritada, diz que está cansada dessa atitude e comportamento. Ela pega a bolsa de Sirin e leva para seu quarto onde vê que há muita desordem e começa a se organizar. Ela deixa cair uma caixa e encontra a pulseira de diamantes que Sirin havia escondido. Atice pergunta à filha onde ela conseguiu aquela pulseira, e Viu abre a porta e ouve tudo, assim como Enver que também pergunta à filha como ela conseguiu. Atice diz com raiva que deve ter sido um presente de sua, ela deveria ter vergonha de aceitá-lo. Sirin pede à mãe que não fale com ela sobre a vergonha quando ela fugiu com o pai há muitos anos, quando ainda era casada com outro homem. Furioso, Enver tenta persegui-la para bater nela, mas Sirin corre e diz que ela está falando a verdade. O pai dela correu atrás de uma mulher casada e nenhum dos dois se importou, então eles não têm o direito de julgá-la nem qualquer autoridade moral. Atice grita com ele que ele não sabe o que está dizendo e também não tem ideia de tudo o que eles passaram. Eles já pagaram mais do que por todos os seus erros há muito tempo. Enver apenas pede à esposa que não fale mais e quando Sirin vê sua mãe prestes a chorar, pede desculpas e diz que ela ficou chateada porque sempre acreditaram que ela é culpada de tudo. Além disso, os diamantes daquela pulseira são falsos. Ele comprou porque não é genuíno e é uma boa imitação. Atice diz que irá ao joalheiro para confirmar se isso é verdade ou não, mas Sirin nervoso apenas pede que ela devolva. Atice responde que não. Enver, muito decepcionado e triste, diz que vai sair para passear e Atice pede que ele espere por ela.
Ela manda Evil e Sirin prepararem seu próprio café da manhã e sai de casa com Enver. Atice e Enver caminham juntos pela rua. Ela diz que a filha os machuca quando sabe que eles descobriram alguma coisa, é muito doloroso e só busca fazer com que eles se sintam mal. Enver diz que é verdade e que lhe dói muito ouvir essas palavras da própria filha. Atice conta ao marido que desde o momento em que decidiram ficar juntos sabiam que teriam que aguentar todo tipo de avanço. Mesmo o pai de Bahar nunca a perdoou e tornou sua vida miserável. Todos os apontaram e não pararam de julgá-los. Enver diz que viveria tudo de novo com prazer. Atice diz que também não se arrepende de nada, porque estar ao lado dele foi a melhor coisa que já aconteceu com ela em sua vida. Porém, ele acredita que se pudesse mudar alguma coisa seria ter lutado muito mais por Bahar, mesmo que ela não o quisesse. Ela se arrepende de tê-lo abandonado com o ex-marido, foi seu pior erro e até hoje não consegue se perdoar. Enver para e com um sorriso pergunta se ele se arrepende seriamente de ter decidido ficar juntos. Atice responde que não se arrepende de nada, que tenha vivido com ele porque o ama muito e é grata por acordar ao lado dele todas as manhãs. Enver beija a testa de sua esposa e enquanto caminham ele pergunta o que farão com Sirin. Aquela jovem perdeu o controle, é uma pena o que ela fez na loja do Dundar e agora eles estão com o problema da pulseira de diamantes. Atice pede que ele se acalme, porque talvez ele tenha comprado e seja uma boa imitação. Enver pede que ela não continue a defendê-la e Atice diz que ela tem razão, mas não pode puni-la como se fosse uma criança, pois agora ela é uma mulher. Além disso, ele não a convenceu a voltar ao psiquiatra e não concluiu o tratamento. Eles voltam para casa. Evil e Sirin estão na cozinha preparando o café da manhã. Evil pergunta se é verdade que quando Atice ainda era casada ela fugiu com Enver. Ela achava que eram pessoas decentes, mas aparentemente sua vida tem sido interessante. Ele achava que só na casa dele e de Henry faziam dramas assim, mas não. Sirin sorri e pergunta o que estava acontecendo na casa de Henry. Evil responde que seu tio gostava muito de viajar. Ele era um espírito livre e gostava muito de arte. Por outro lado, a tia sempre foi amarga e nunca sai de casa. Sirin ri e diz que eles devem ter discutido o tempo todo. Evil diz que justamente o motivo pelo qual seu tio viajava era para não estar perto de sua esposa. Henry foi praticamente criado pela tia que o disciplinou com mais rigor e ele herdou a cafeteria do pai. Sirin pede que ele lhe conte como era a esposa de Henry. Evil lhe diz que ela era uma mulher muito chata e talvez tenha morrido de tédio. Evil olha para Sirin e pergunta de onde veio aquela pulseira e quem é aquele sua que sua mãe mencionou. Sirin diz que comprou a pulseira em uma loja e não está interessada em sua. Evil olha mal para ela e eles continuam cozinhando. Por outro lado, Arif toma o café da manhã na sala enquanto assiste televisão com o pai. Ele ouve uma batida na porta e ao abrir vê que é seu amigo Talat com um outro homem. Talat diz a ele que este homem veio ver seu carro que está à venda. Arif pega o paletó e sai de casa. Yusuf vê pela janela que seu filho está mostrando o carro para vendê-lo e que é um tanto triste ter que fazê-lo. Quando Arif retorna, Yusuf pergunta se ele vai vender o carro e Arif responde que isso é problema dele e é melhor deixá-lo em paz. Yusuf se levanta e diz a ela que certamente precisa de dinheiro para ajudar Bahar e dar o dinheiro para ela, sempre agindo como um estúpido. Arif grita com raiva para ele sair dali e fecha a porta. Do outro lado, Yusuf grita que enquanto aquela mulher está com o marido, ele está vendendo o carro e entregando seus bens. Ele o abandonou e continua atrás dele. Arif apenas pensa e não diz nada. Atice e Enver estão tomando o café da manhã. A senhora termina o chá e se levanta, avisa que vai sair agora para a joalheria, vai para o shopping, onde também abre aos domingos. Sirin a interrompe e diz que ela só vai perder tempo. Enver, irritada, pede à filha que pare de procurar desculpas para tudo. Atice pede que não lutem e eles vão verificar se a pulseira é falsa ou não. Sirin segue a mãe até a sala e pergunta se ela não confia nela. Além disso, ele não gostou de falar sobre sua vida pessoal na frente de Evil. Atice diz a ele que entende sua preocupação e que gosta de Henry e não quer que ele saiba o que ela fez. Sirin diz que é verdade, ela não só gosta dele, mas também sabe que ele gosta dela e não gostaria que Evil contasse a Henry que um velho lhe deu alguns diamantes. Com isso ela perderia a oportunidade e Henry iria parar de procurá-la. Então ela não teria escolha senão continuar com sua. Um dos guardas de Peril entra na sala e traz café e frutas.
Ela pede para ele deixá-los sobre a mesa e antes de sair o guarda vai até o piano pegar uma mamadeira de um dos bebês que estava no chão. Quando o guarda se vira para olhar embaixo do piano, ele percebe o microfone que está ali colocado e sabe que não é dele. Peril pergunta se tem algo errado e ele responde que não, apenas termina de levantar a garrafa e sai preocupado da sala. Munir entra apressado no escritório de Sua. Sua diz a ele que eles têm um grande problema e devem resolvê-lo imediatamente. Munir se sente e pergunta o que está acontecendo. Sua diz a ele que estava pensando ontem à noite porque Bahar queria voltar com eles para a cidade. Lhe pareceu muito estranho que ele quisesse sair daquela casa com seus filhos sabendo que eles estavam em perigo. Depois de pensar sobre isso, ele descobriu um motivo que ela pode ter e é que ela com certeza acredita que assim ele não correria nenhum risco e quando tirassem de lá ele não iria direto para casa, mas para a polícia. Se isso acontecer, eles estariam perdidos e não podem permitir isso. Munir recebe uma ligação do guarda do hotel, que conta sobre o microfone que encontrou embaixo do piano. Munir desliga a ligação e informa o mesmo para Sua. Ele diz que devem ter ouvido todas as conversas, mas ninguém tocou no microfone e eles não perceberam que já sabem. Peril também não sabe. Sua ordena que ele não faça nada e pede que prepare os homens para irem ao hotel. Antes de partir, Sua para Munir e também ordena que ele reúna os guardas que estão na fazenda. Ele não se importa com o que Peril disse, deve chamá-los para irem com eles ao hotel. Munir pensa e sai do escritório. Sarp e as crianças estão preparando biscoitos e quando Bahar entra na cozinha, Sarp diz aos filhos que esses são os biscoitos favoritos da mãe. Nizam pede alegremente à mãe que faça biscoitos com eles, mas todos ouvem um barulho de animal vindo do jardim. As crianças correm para olhar e veem que é um burro perto da entrada. Eles alegremente pedem à mãe que os deixe acariciar o burro por um tempo. Bahar diz que está tudo bem e as crianças vão embora. Bahar diz a Sarp que ele parece melhor e ele diz que sim. Na verdade, ele está feliz porque já pensou em um plano e eles estarão livres de qualquer perigo. Bahar pergunta qual é o seu plano. Por outro lado, vemos que Atice foi à joalheria do shopping para verificar a pulseira de diamantes. Pouco depois, ela volta para casa e Viu abre a porta para ela. Inver pergunta o que o joalheiro lhe disse e Atice devolve a pulseira para a filha enquanto diz que os diamantes não são reais. E Viu sorri ao vê-los e lembra o que fez com aquela pulseira ao substituir os diamantes verdadeiros por falsos. Sirin, atônita, finge que já sabia e diz à mãe que não deveria ter feito tanto drama sobre isso. Atice entra em seu quarto e Sirin vai atrás de sua mãe que pede desculpas por tê-lo incomodado, mas as joias pareciam muito reais. Porém, ficou feliz quando o joalheiro lhe garantiu que aquelas pedras eram apenas zircões. Atice pede desculpas novamente à filha e a beija na bochecha. Surpreso e irritado, Sirin diz que não há problema e sai da sala. Yusuf termina de se vestir e bate na porta do quarto de Arif. Ele pede que ela se abra e não exagere com seu mau humor. Nesse momento, ouve-se uma forte batida na porta do apartamento. Yusuf abre e vê que há 3 policiais que foram atrás de Arif. Poucos segundos depois vemos Arif saindo com os policiais que o obrigam a abrir sua cafeteria. Arif remove as fechaduras e abre a porta. A polícia pede para ele ficar do lado de fora e entra para verificar todo o lugar. Seida, nervosa, corre e pergunta a Arif o que está acontecendo, ele apenas responde que não sabe. Um dos policiais balança a cabeça e diz que já encontraram o que procuravam. Outro policial manda algemar Arif e seu pai, que ficam em estado de choque sem saber o que está acontecendo. Um policial sai com uma arma em uma bolsa como prova e todos ficam surpresos ao ver isso. Seida grita que é tudo um erro, mas Arif e Yusuf são colocados em patrulha, assim como 2 de seus amigos. Arif não diz uma palavra e apenas olha para Seida. Ela está muito preocupada e observa a patrulha ir embora sem saber o que fazer. Sarp e sua família saem para o jardim e passam um momento agradável juntos enquanto estão com o burro na frente de sua casa, brincam e riem. De repente um dos guardas se aproxima de Sarp e informa que ordenaram a todos os guardas que sair de lá e deve sair imediatamente. Bahar e Sarp se entreolham muito nervosos. Sarp vai embora com o guarda e diz que ele está louco se pensa em abandoná-lo agora, ele não se importa de quem recebeu essas ordens e se quiser pode pagar o dobro do que Su está pagando. Sarp pede que ele vá até os outros guardas e discuta sua negociação para ficar. O guarda obedece e vai.
Sarp volta para Bahar e as crianças e diz que já cuidou disso, mas quando se vira para olhar para os guardas percebe que eles decidiram ir embora mesmo assim. Sarp corre em direção a eles, mas não consegue alcançá-los. Ele olha assustado para Bahar e fecha rapidamente a entrada principal. Su e Munir chegam para ver Peril no hotel. Um dos guardas diz em voz baixa onde está o microfone. Sua cumprimenta a filha e diz que ela veio porque queria saber como ela estava. Peril diz que está surpresa porque ele nunca vem vê-la no hotel, a menos que algo importante aconteça. Eles se sentam e Peril pergunta se os passaportes já estão aí. Sua responde que chegarão em breve. Peril também pergunta se ele sabe alguma coisa sobre Sarp e Sua. Olhando para o piano, responde que não sabe de nada. Você deve continuar se escondendo nas montanhas com seus filhos e ex-mulher e mencionar o nome da cidade. Nezir fica sabendo que Sua acabou de fornecer a localização específica de Sarp e fica animado. O velho careca pede à filha que não pense mais naquele homem, pois ele não vale a pena. Azin entra no escritório de Nezir e diz que já os localizou graças a Sua. Nezir, sorrindo, traz à tona uma das fotos do filho e apenas diz que muito em breve irá vingá-lo. Seus olhos se enchem de lágrimas de felicidade. Bahar avisa aos filhos que podem continuar fazendo os biscoitos, enquanto Sarp pega seu telefone, vai até a sala e liga para Munir que decide não atender a ligação. Ele sai da sala com Sua, que se despede da filha e pede que ela se cuide. A mesma funcionária que plantou o microfone chega para fazer a limpeza e o vigilante, sem desconfiar dela, permite sua entrada. Su e Munir entram no elevador. Munir recebe uma ligação de Sarp novamente e diz a Sua que ele deve estar ligando para ele por causa dos guardas. Sua manda que ele responda para saber o que tem a dizer. Quando Sarp responde, muito angustiado, pergunta a Munir por que levaram seus guarda-costas e pede que ele os mande novamente e será ele quem deverá pagá-los. Munir diz a ele que isso não será possível e que não se trata de dinheiro, mas de lealdade. Ele desliga a ligação. Sarp decide ligar para o telefone de Sua, que obviamente decide não atender. Sarp volta para a cozinha e Bahar, muito nervoso, pergunta o que aconteceu. Sarp diz que Munir não poderia ajudá-lo e nem Sua nem Peril respondem, mas ele confia que Peril ligará de volta. Ele sabe muito bem que ela não permitiria a saída dos guardas. Bahar continua cozinhando com os filhos para que não suspeitem e Sarp tenta ligar novamente para Peril, que olha o telefone e prefere não atender Sarp. Por outro lado, na patrulha policial, Yusuf tenta explicar que eles não têm nada a ver com o que encontraram. Ele diz ao filho que certamente alguém colocou aquela arma ali para incriminá-los, mas na verdade eles são inocentes. Arif pede para ele ficar quieto, a patrulha para e todos são levados para dentro da delegacia. Enquanto isso, Sarp volta para a cozinha onde Bahar está cortando cebolas quando diz que não conseguiu ajuda. Bahar corta descuidadamente e corta a mão. Nezir está vestindo um terno elegante. O velho gangster lembra do último momento em que viu o filho com vida, que ficou muito feliz porque queria ver a namorada Peril. Nezir deu-lhe uma rosa e desejou-lhe boa sorte. Naquela mesma noite viu o corpo de seu filho morto no chão da casa de Peril. Nezir termina de se arrumar e depois de muito tempo finalmente sai do quarto e desce as escadas. As empregadas ficam surpresas ao vê-lo, pois todas acreditavam que ele estava em estado vegetativo em sua cama. Nezir abre a porta da frente e sai de casa pela primeira vez em anos. Ele respira fundo enquanto cada um dos funcionários, jardineiros e motoristas olham para ele surpresos. Por fim, Nezir entra em uma van e junto com vários homens sai da mansão com destino à casa de campo de Sarp. Enver e Atice se preparam para sair de casa após receberem um telefonema de Seida contando o que aconteceu com Arif. Sirin pergunta o que está acontecendo e Atice conta que Arif foi preso. Eles acham que pode ter sido Yelis, porque a polícia revistou o refeitório e encontrou uma arma. Talvez estejam tentando envolvê-la em alguma coisa. Sirin surpreso pergunta se é a mesma arma com que mataram Yelis e Enver responde que é isso que dirão para descobrir. Sirin diz a eles que pode ser verdade e que Arif tem algo a ver com isso. Enver exige com raiva que ele saia do quarto e fique em silêncio, porque deveria ter vergonha de passar a vida sempre culpando a todos. Sirin sai da sala e Enver conta à esposa que sua filha é uma mulher má e com um coração perverso. Na fazenda todos estão na cozinha e Bahar procura alguns ingredientes para cozinhar, mas avisa aos filhos que infelizmente não tem macarrão e eles terão que comer outra coisa. O que querem?
As crianças saem da cozinha. Bahar pergunta a Sarp se ele acredita que os guardas foram removidos para que Nezir pudesse localizá-los facilmente. Sarp responde que não e com certeza é uma vingança que Sua queria ter contra ele por ter machucado seu filho. Bahar diz a ele que não gosta do papel de vítima que eles vivem, que deveriam entrar no carro e ir para algum lugar. Você também deve dizer a ele qual é o seu plano. Sarp pede que ele se acalme e confie nele. Ele contará a ela seu plano quando as crianças adormecerem à noite. Bahar diz que está tudo bem. Sarp avisa que sairá para comprar macarrão para os filhos e quando voltar eles poderão cozinhar juntos. Nizam dá ao pai a lista que fez junto com Doruk. Bahar também pediu a Sarp que trouxesse azeite para ele. Sarp sorri e avisa que eles se encontrarão mais tarde. Ele sai de casa. Ao mesmo tempo Nezir vai em sua caminhonete com vários homens e carros na estrada. Ele diz que sentiu muita falta de ver as ruas de Istambul e estende a mão para Zin, que abre uma pasta e lhe entrega uma arma. Nezir diz sorrindo que é uma pena que ele tenha que acabar com a vida de Sarp com uma arma tão bonita como essa. Por outro lado, Atis e Enver estão na delegacia tentando defender Arif e garantindo que tudo não passa de um mal-entendido. O policial pede que fiquem quietos e diz que esse problema não pode ser resolvido tão facilmente. Devem respeitar o processo judicial, pois não depende do que acreditam ou não sobre seus amigos, bastando esperar que sejam declarados inocentes, se o forem. Enver pede que ele deixe pelo menos visitá-lo por 1 minuto, mas o policial diz que não e pede que saiam de seu escritório. Arif e Yusuf são retirados de sua cela e levados por um policial para prestar depoimento. Arif está em um quarto escuro com um pesquisador, que começa a lhe fazer perguntas. A primeira coisa que o investigador lhe conta é que naquela noite ele ia levar o pai ao hospital. Como ele sabe, ligou para alguns amigos, todos entraram no carro, mas não chegaram ao hospital. Arif diz que é verdade, eles voltaram porque o pai dele se sentiu melhor. O investigador pergunta se é verdade que ele culpa o pai por mentir sobre se sentir mal. Arif lembra-se das palavras de Sarp quando o advertiu para não avisar a polícia sobre elas ou estariam em grave perigo. Ele também se lembra de quando Bahar ligou para ele e pediu a mesma coisa, que não fosse a polícia até que ela voltasse. O investigador pergunta se houve um motivo para ele ter voltado rapidamente para casa naquela noite e também diz que sabe que ele recebeu uma ligação de uma mulher antes do homicídio. Arif apenas responde que não se lembra de nada. O investigador, um tanto irritado, exige que ele colabore, porque se não o fizer ficará vários anos na prisão. Eles têm provas muito fortes, que é a arma que encontraram no seu refeitório e que o incrimina diretamente. Arif decide não dizer nada e é levado de volta para a prisão. Depois dele, Yusuf entra na mesma sala de interrogatório. Sarp está em um mercado comprando mantimentos enquanto pede algumas peras para serem embaladas. Ele se lembra da noite do acidente em que estava na casa de Atice tentando consertar o relacionamento de Bahar com sua família. Antes de partir, Atice deu-lhe algumas peras num saco e pediu-lhe que as entregasse a Bahar, porque gostava muito delas. Mais tarde, enquanto vários homens o espancavam pelo problema causado por Sirin, Sarp deixou cair as peras e foi a última coisa que viu antes de cair na água. Sarp termina as compras e os coloca no carro. Depois também entra no carro e liga para Munir, que atende Sua e não atende a ligação. Sua diz que esse homem tem que aprender a viver agora em um mundo em que não é marido de Peril. O velho careca entra em seu escritório com Munir e vendo seu rosto pergunta se ele não gosta da ideia. Munir diz que está realmente preocupado com Bahar e as crianças. Sua com raiva diz a ele que ele não pode escolher entre pensar em sua única filha ou na filha de outra pessoa. Ele ordena que Munir saia de seu escritório, mas não vá embora, pois pode precisar dele com urgência. Munir permanece pensativo e obedece. Ao descer as escadas encontra Sirin, que apenas olha para ele e segue seu caminho. A louca entra no escritório de Sua e diz que o que ele lhe deu foi uma grande surpresa. Sua pergunta o que ele quis dizer e Sirin mostra-lhe a pulseira de diamantes. Ela pergunta se ele merecia uma pulseira falsa só porque ela não é rica. Ela teria preferido que ele comprasse uma flor ou outra coisa para ela, mas não tentasse enganá-la, porque ninguém pode enganá-la. Confuso, Sua diz a ele que nunca deu nada falso a ninguém em toda a sua vida. Aquela pulseira era original, pelo menos até o momento em que ele deu para ela e ele vai te mostrar o recibo se você quiser. Sarp está voltando para casa e tenta ligar para Peril, que apenas olha o celular, mas não atende.
Sarp começa a escrever uma mensagem de texto para Peril, mas assim que olha de volta para a estrada percebe que tem uma vaca no meio e tenta evitá-la. Infelizmente o carro vai direto para um barranco enquanto faz muitas curvas e resultando em um terrível acidente. Em casa, Bahar e as crianças estão muito preocupados porque Sarp não volta depois de várias horas. Bahar pede aos filhos que leiam ou brinquem enquanto esperam por ele. Nissan leva o irmão para o quarto e depois volta para a mãe. Ela pergunta a Bahar com muita tristeza se algo de ruim aconteceu com seu pai e Bahar responde que espera que não. Eles se abraçam. Atice chega com Enver e Seida e eles são recebidos por Ivil que pergunta como foi. Enver conta que eles não conseguiram fazer nada e Arif terá que enfrentar todo um processo judicial. Seida e Atice dizem que não têm um bom pressentimento e todos lhes disseram que ele irá para a prisão. Enver pede que não digam isso, pois a decisão final é do juiz. Seida diz que é uma conspiração e vão arrumar tudo para que Arif seja considerado culpado, e o que ela ouviu seriam 15 anos por cumplicidade em um crime. Atice pede a Seida que fique quieta. Sirin chega em casa e cumprimenta a todos. Atice pergunta onde ela estava e ela responde que estava apenas andando pela rua. Atice pergunta a Ivil se ela poderia substituir ela e Seida amanhã no refeitório, já que eles vão para a delegacia. Ivil diz não e seu primo não a quer lá. Sirin diz a ele que é claro que ele não gostaria se quisesse que tudo na vida fosse doado e não tivesse dinheiro, e Ivil apenas conta que recebeu algum dinheiro de sua mãe. Ela se levanta e se tranca no quarto. Sirin diz à mãe que se ela quiser pode cobri-los no refeitório. Seida se recusa a aceitar e diz que não é necessário, pois serão apenas algumas horas. Atice olha para a filha e diz que na verdade é conveniente para eles e a Sirin pode fazer isso. Atice pede a Seida que vá com ela ao quarto dela. Sirin avisa ao pai que irá pedir desculpas a Ivil por suas palavras. Ela entra na sala e pergunta a Ivil quanto lhe pagaram pelos diamantes. Ivil diz que ela não sabe o que ele quer dizer, mas Sirin diz que ela não precisa negar, ela não vai contar para sua mãe ou porque ela estaria em apuros. No entanto, ele sente que ela estará em sérios apuros. Sirin entrega a fatura da pulseira a Ivil e pede que ele veja quanto realmente custou. Ivil fica surpreso ao ver a figura e Sirin lhe conta que deu os diamantes por algumas moedas. Ivil confessa que o que lhe deram foi muito pouco. Sirin pensa um pouco e avisa que eles farão um acordo juntos. Os dois irão àquela joalheria para recuperar os diamantes e vendê-los por um valor muito maior. O dinheiro que conseguirem será dividido entre dois. Ivil aceita o acordo. Atice confessa a Seida que acha que Sirin e Henry se gostam. A loira Tonita diz que isso é impossível já que elas não têm nada em comum. Atice sorrindo diz a ela que seria perfeito se Sirin pudesse esquecer Su e ficar com um homem bom como Henry. Seida diz a ela que isso seria permitir que a vida de Henry fosse destruída. A única coisa que sabem é do que aquela mulher é capaz. Atice diz que o amor muda tudo e talvez seja isso que falta à filha. Todo mundo tem algo de bom para mostrar ao mundo. Seida chorando apenas diz a ele que talvez o que ela chama de bom seja recebido por algumas pessoas como um bônus ao ter um filho. Ela sai da sala e Atice fica pensando. Seida calça os sapatos para sair da casa de Atice. Sirin, sorrindo, deseja-lhe boa sorte quando ela for embora. Seida olha para ela e decide tirar os sapatos novamente. Ela se senta na frente de Sirin na sala e diz que é melhor passar a noite lá. Sirin apenas vira o olhar e Enver se senta ao lado de Seida. Por outro lado, Nezir está no caminhão com a arma nas mãos e pergunta a Azin se está longe. Azin responde que eles já são muito próximos. Nezir não está sozinho, mas na frente e atrás de seu caminhão está com outros 5 carros, muito bem protegidos e preparados. Ao mesmo tempo, Sarp acorda muito dolorido e com ferimentos graves, consegue endireitar o corpo, tenta abrir a porta do carro, mas ela está presa, então ele bate no para-brisa com os pés, mas não o faz. Ter sucesso também. Finalmente, Sarp se aproxima da buzina do carro e buzina sem pensar, esperando que alguém o ouça. Poucos minutos depois, Sarp pega seu telefone e termina de escrever a mensagem que estava escrevendo para Peril antes de sofrer o acidente. Ele conta que os guardas saíram de casa, ele sofreu um acidente e ficou preso no carro. Sarp conta que ele me pergunta para ajudá-los. Assim que você envia a mensagem, o telefone desliga por falta de bateria. Sarp lembra que Bahar também lhe pediu que comprasse azeite. Ele procura a garrafa entre os sacos e quando a encontra, bate com muita força na janela com a garrafa até conseguir quebrá-la.
Sarp rasteja para sair do carro e uma vez lá fora tenta fazer algo para parar o pesado sangrando em uma das pernas. Na casa da fazenda, Bahar está sentada à mesa de jantar e seus filhos estão lendo na sala. Doruk avisa que já está cansado de ler e com muita fome. Bahar avisa que vai esquentar a comida e quando o pai chegar eles poderão esquentar novamente, mas primeiro ele irá ao banheiro. Nesse momento, os 6 carros de Nezir chegam à sede da fazenda. Os homens descem dos carros com armas nas mãos. Doruk e Nizam ouvem as portas do carro lá fora e pensando que é Sarp, Doruk abre a porta e sai correndo. Ao chegar à entrada principal, o menino se vê cara a cara com Nezir e seus capangas. Assustado, Doruk corre de volta para casa, onde Bahar o cumprimenta e pergunta o que está acontecendo e onde está seu pai. Nezir entrediz a Bahar que é isso que ele está se perguntando, onde está Sarp Sesmele. As crianças se escondem atrás de Bahar, que fica calado e não fala nada, então Nezir dá ordem para procurar Sarp pela casa. Mais tarde, Bahar está sentada com os filhos na sala com muito medo. Azim entra e informa a Nezir que eles procuraram muito bem, mas Sarp não está. Nezir olha para Bahar e pergunta novamente onde está seu marido. Ele agarra o rosto dela e pergunta uma última vez para onde foi Sarp Sesmele. Bahar não responde nada, mas Doruk resolve falar e contar que o pai dela saiu para comprar macarrão na loja. Bahar tenta não chorar, ela está apavorada. Nezir ordena que eles saiam de casa. Bahar caminha em direção à saída com seus filhos, que chorando perguntam a que horas seu pai chegará. Bahar responde que não sabe, mas está ali para protegê-los. Azim pede a Nezir que prepare uma emboscada para quando Sarp retornar da loja. Nezir diz que tem uma ideia melhor. Sarp conseguiu se levantar e caminhar com a perna gravemente machucada até chegar novamente à estrada. Como não há carro, Sarp continua caminhando o máximo que pode. Pouco depois, Sarp vê um carro se aproximando e pede para ele parar. O motorista é o mesmo jovem que bateu o carro onde Nizam e Doruk assistiam televisão há alguns dias. Ele reconhece Sarp que o ameaçou naquele dia com uma arma apontada para sua cabeça e tentou explicar-lhe que estava correndo com outro carro e nada mais. Quando Sarp está prestes a abrir a porta do carro, o jovem decide não ajudá-lo e vai embora. Sarp grita e corre atrás do carro até que uma dor na perna o derruba. Munir entra no escritório de Sue e informa que o passaporte de Peril estará pronto amanhã. Sua diz que são ótimas notícias e significa que eles podem começar a fazer as malas para partir esta noite. Ele manda comprar passagens de avião, além de reservar um bom hotel. Munir pergunta para qual país ele os enviará e Sua diz que pode ser Londres, na Inglaterra. Se você gosta do país pode ficar, mas por enquanto é preciso avisar o Peril para que ele comece a fazer as malas. Sua também pergunta se ele já sabe alguma coisa sobre Sarp e se os homens de Nezir já foram até a casa. Munir diz que é impossível, pois Sarp não o contatou novamente, mas se quiser pode mandar alguém verificar. Sua diz que não quer interferir em nada e a partir de agora Sarp terá que lidar com isso sem ajuda. Munir pensa e diz que eu não gostaria de ser Sarp agora. Ele diz que estará lá fora caso você precise dele. Enquanto isso, Bahar e seus filhos dirigem um dos carros de Nezir. Assustada, Nizam pergunta para onde eles estão sendo levados e Bahar responde que não sabe. Ela pede que não tenham medo, porque enquanto ela estiver com eles ninguém irá machucá-los, ninguém sabe o destino que os espera. Sarp caminha pela estrada até finalmente conseguir chegar à casa da fazenda. Ele entra e ao fechar a porta novamente liga para Bahar e pede que ele saia para conversarem. Ele também pede aos filhos que saiam porque acabou de sofrer um acidente, mas está bem. Sarp caminha e procura por eles por toda a casa. Ele grita e chama por eles, mas quando sai novamente para o jardim percebe que está completamente sozinho. Ele entra na casa e encontra um bilhete de Nezir que diz: "Você tirou meu único filho de mim, agora vou tirar sua família de você, para finalmente podermos nos ver." Sarp vai até a cozinha beber água e quando volta para a sala desmaia. À noite, Azim mostra a Bahar e seus filhos qual será agora o quarto deles e avisa que em poucos minutos o jantar estará pronto. Bahar olha em volta e vê que há uma fotografia de um menino e roupas de homem. Ela sabe que é o quarto do filho de Nezir. Doruk pergunta se aquela casa pertence ao homem que tocou seu rosto quando a forçou a falar. Bahar responde que sim e continua olhando as fotos de Nezir com seu filho. Na casa de campo, Sarp recuperou a consciência e vai até a cozinha. Procura um kit de primeiros socorros e tenta se curar.
Ele também toma alguns analgésicos e adormece no chão da cozinha. Nezir está à mesa esperando Bahar e os filhos para jantar. Um funcionário pede que entrem. Os três sentam na mesma mesa com Nezir, que toca uma sineta, e segundos depois o funcionário entra com a louça. Ela conta às crianças que elas prepararam frango porque sabe que elas gostam. Depois ele serve Bahar e Nezir. Bahar, muito nervoso, tenta ajudar Doruk a cortar a carne enquanto Nezir apenas come e os observa. Bahar pede para ele conversar um pouco quando terminam o jantar. Nezir se levanta da mesa sem dizer uma palavra, mas Bahar o impede e caminha em sua direção. Ela diz a ele que nenhum deles teve a intenção de machucá-la. Os filhos não têm culpa das coisas que aconteceram e se ela quiser pode ficar, mas pede aos filhos que vão embora. Doruk grita com Nezir para não ousar tocar em sua mãe novamente. Nezir avisa ao menino que ele está bem e sai de casa. Ele pergunta a Azin se Sarp não chegou e o malfeitor responde que não. Nezir pergunta o que há de errado. Ele já deveria estar lá tentando arrombar a porta para procurar sua família. Azin diz a ele que ele também não entende. Nezir olha para o campo de rosas murchas e diz suspeitar que Sarp está tramando alguma coisa. Nizam pergunta se ele acha que seu pai sabe onde eles estão. Bahar responde que acha que eles o avisaram de alguma forma. Doruk diz que sabe que seu pai virá buscá-los. A porta toca e ao abrir Azin avisa que seu patrão mandou que 10 são para tomar café em 10 minutos. Nizam diz que a casa não é deles e que eles não querem comer, mas Bahar olha para ela e fica em silêncio. Ela diz que tudo bem e fecha a porta. Bahar pede aos filhos que, quando estiverem à mesa, não queira que lhe perguntem nada. Doruk pergunta por que e Bahar diz que eles apenas precisam obedecê-la. Eles estão morando com um homem que nunca se deu bem com o pai e é melhor não falar nada. Nizam pergunta o que eles farão se ele perguntar algo. Bahar pede que sempre respondam que não sabem de nada. Nezir senta à mesa de jantar e avisa Azin que agora está tudo como antes, todos juntos à mesa tomando café da manhã e entrando e saindo de casa o dia todo, ouvindo que seus convidados vão se arrumar pela manhã. Tudo isso o enche de emoção. Bahar vem com seus filhos e se senta. Ela ajuda Doruk a escolher o que vai comer. O pequeno olha uma tatuagem no braço de Nezir e pergunta se aquilo é um desenho. O gangster responde que sim. As crianças e Bahar continuam tomando o café da manhã enquanto Nezir os observa. Por outro lado, vemos Ivil e Sirin caminhando em direção ao refeitório de Henry. Ivil pergunta se ela decidiu ir com ela só para ver a prima. Sirin responde que só faz isso para ajudar a mãe e que não está imaginando coisas porque ele não quer ver Henry. Ivil a interrompe e diz que quanto aos diamantes é quase impossível recuperá-los. O joalheiro nunca os dará a você e já deve tê-los vendido. Sirin diz a ele que não importa, porque sabe muito bem como recuperá-los. Os dois entram no café e cumprimentam Henry, que diz a Sirin que seu cabelo está lindamente cacheado e agradece por ter vindo ajudar. Sirin diz a ela que não há problema já que ela está ajudando sua mãe. Henry diz que ela está bem e ordena que Ivil vá até a cozinha cobrir a casa de Seida, enquanto Sirin está lá atendendo os clientes. A louca ondulada diz a ele que prefere fazer o contrário e que estará na cozinha. Henry diz que não manda a prima ir para a cozinha. Ivil obedece e vai embora. Sirin enfatiza para Henry que ela pode ser mais útil lavando louça do que servindo pessoas, já que nunca fez isso. Henry pede que ele não tenha medo e se ele concordar poderá ensiná-lo. Sirin sorri para ela e diz que está tudo bem. Ela se organiza para começar a trabalhar. No hotel onde Peril e seus filhos estão hospedados está o funcionário que trabalha para Azin e Nezir. Ela prepara o chá em uma jarra e sem que os guardas percebam ela adiciona um pó à bebida. Ela avisa que podem tomar chá quando quiserem, e um dos guardas agradece enquanto ela sai rapidamente. Dentro da sala, Leila se aproxima de Peril e avisa que há algo que gostaria de perguntar a ele. Os dois se sentam e Leila pergunta se eles vão sair de lá hoje à noite e quando vão voltar. Peril responde que sim e ela não sabe quando eles poderão voltar, mas não deve se preocupar, pois pode voltar quando quiser. Leila diz que está tudo bem e pergunta se o Sr. Sarp irá com eles. Peril fica sério e diz que não. Leila balança a cabeça e diz que vai terminar de fazer as malas. Peril olha para o celular e liga e lê a mensagem que Sarp lhe enviou quando estava trancado no carro. Ela fica chocada e tenta ligar para ele, mas não obtém resposta. Peril preocupado pede que Bahar e as crianças fiquem bem. Aí ele liga para o pai e assim que atende grita com ele que não consegue entender por que foi capaz de fazer algo assim.
Como pôde deixar Bahar e seus filhos sem proteção? Sarp sofreu um acidente de carro e não sabe como está agora. Ela caminha em direção à saída da sala enquanto grita que vai ajudá-los e quer que ele coloque seus guardas de volta naquela casa agora mesmo. Peril abre a porta e chama seu guarda. Como não obtém resposta, caminha em direção ao corredor e o encontra desmaiado no chão, como seus outros guardas. Apavorado, Peril ouve alguém chegando no elevador e corre em busca de socorro. Porém, ao encontrar Nezir na sua frente, que lhe diz que ela deveria deixar seu quarto sozinha até que ele batesse na porta, Peril olha para todos os seus guardas caídos no chão, aparentemente mortos. Poucos minutos depois vemos que Nezir e seus homens saem do hotel com Peril, Leila e os bebês. Eles entram em uma van e Nezir entra no carro atrás dela. Todos os veículos saem do local. Nezir diz a Azim que não quer que os filhos de Peril fiquem em sua casa, ele nem quer vê-los, porque essas crianças poderiam ser filhos de Mert e seus netos. Ao mesmo tempo, Munir entra rapidamente no escritório de Sua, que o cumprimenta aos gritos e avisa que sua filha não pode sair do hotel por nenhum motivo. Munir o interrompe e informa que Peril as crianças não estão mais lá. Ele tentou falar com seus homens e com os guardas que estavam vigiando, mas como eles não responderam, ele mandou alguém verificar e encontraram todos inconscientes no chão. Então ele acredita que Peril foi sequestrado. Sua quase desmaia de choque e com a voz embargada diz a Munir que não tem escolha a não ser procurar Nezir, ele irá pessoalmente resgatar sua família. Munir diz a ele que ele não é a pessoa que deveria ir resgatá-los. O único que pode fazer isso é Sarp e se ele permitir começará a procurá-lo imediatamente. Ele deixou alguns homens perto de casa caso mudasse de ideia e eles podem encontrá-lo muito mais rápido. Sua diz que tudo bem e pede que ele se apresse com Sarp. Munir foge. Peril chega à mansão de Nezir e a primeira coisa que vê é o campo de rosas murchas no jardim. Peril se lembra da época em que ele e Mer caminharam naquele campo. Ele cortou uma rosa e deu para ela. Peril percebeu que dentro da rosa havia um anel e enquanto os dois sorriam, Mert colocou o anel no dedo dela e eles se abraçaram muito felizes. Então ela se lembra de quando terminou o relacionamento com Mert porque ele havia prometido largar as drogas, mas não o fez. Mert reagiu gritando com ela que ela nunca deveria tirar aquele anel. Naquele momento, Peril ouve que Mizan e Doruk estão gritando o nome de Ali e Omer da janela. Peril percebe que Bahar e seus filhos também estão lá. Doruk corre até a porta porque quer ver seus irmãos, mas Bahar pede que ele pare e ordena que não o faça. Ele irá até seus irmãos quando puderem e eles não sairão daquela sala. Sirin está atendendo clientes. Recebe uma mensagem que diz: "Não conseguia parar de olhar para você." Sirin se vira para ver Henry sorrir para ela, depois responde a mensagem perguntando quem ela é e ouve uma mensagem de texto chegando no celular de Henry. Ela verifica novamente o celular em busca de outra mensagem em que Henry confirma ser o autor das mensagens. Sirin sorri e responde dizendo que foi isso que pensou. Atis e Seida entram no refeitório. Henry avisa que não atrasaram nada e Seida, muito séria, avisa que elas só foram testemunhar e queriam perder mais tempo naquele lugar. Sirin pergunta como foi e Seida responde de forma muito rude e caminha em direção à cozinha. Henry a interrompe e diz que se ela se sentir mal ou com raiva, ela pode ir para casa. Seida responde que não é necessário e segue seu caminho. Atice também caminha atrás de Seida e Sirin diz a Henry que é uma pena que Seida tenha sido tão afetada por tudo o que aconteceu, ela é uma grande mulher. Henry diz a ela que é verdade, ele a conhece muito bem e ela é uma boa amiga. Sirin pede a Henry que a deixe sair com Yvil, já que eles têm algo para fazer juntos. Henry se surpreende por eles agora se darem bem e Sirin diz a ela que sua prima é muito gentil, e que ela se dá muito bem com todos e nunca briga. Henry avisa que eles se verão mais tarde. Sirin caminha até a sala onde os funcionários se trocam, onde também está sua mãe. Ela recebe uma mensagem de Henry que pede para ela se encontrar no parque mais próximo em 10 minutos. Sirin sorri novamente e diz a Yvil para esperar lá até que ela ligue para ela, pois ela tem algo para fazer primeiro. Sirin sai do local e Atice fica pensando. Sirin chega ao parque e recebe uma mensagem que diz que cheguei, estou atrás de você. Empolgado, Sirin se vira, mas quem ela encontra é Yvil que não para de rir e diz que caiu na piada dele. Sirin pergunta o tempo todo se era ela e Yvil responde que sim e pelo que ela vê ela gosta muito de Henry, ela fugiu quando ele a conheceu em algum lugar. Sirin, confusa,
conta que viu Henry checando seu celular assim que lhe mandou uma mensagem. E viu diz a ele que ela estava mandando mensagens para ele ao mesmo tempo. Sirin começa a rir alto e diz que foi ótimo. Ele realmente acreditou em tudo. E viu pede que ele não leve a sério a inteligência de seu parceiro. Sirin diz que então eles deveriam ir agora recuperar os diamantes para fazerem seriamente o que ele diz. Os dois caminham em direção à joalheria. Vários homens enviados por Munir e sua chegam à fazenda. Eles entram e encontram Sarp inconsciente no chão da cozinha. Vários homens o ajudam a se levantar e o levam para fora de casa até os carros. No caminho Sarp alucina o momento em que estava há muitos anos com Bahar em uma festa dançando e comemorando seu aniversário com vários amigos. Também quando ele lhe propôs casamento ou quando curtiram juntos, mesmo os pequenos momentos. Sarp é colocado em um carro e os homens o levam às pressas para um hospital. Por outro lado, Ivil e Sirin chegam à joalheria. Ivil pede ao joalheiro que devolva os diamantes e quando ela recebe um não em resposta, ela começa a dar um show e tanto. Ivil chora ao contar a ele que foi flagrada sem saber por uma câmera de segurança e que aquela mulher que está com ela irá à polícia, se não devolver os diamantes, irá para a cadeia. Sirin avisa que não só a acusará, mas também o joalheiro e juntos irão para a prisão. Ela se aproxima e diz que o homem que comprou aquela pulseira para ela se chama Sua e ela não vai querer que ele venha pedir. O joalheiro parece surpreso e pega um envelope onde estão os diamantes, devolve-os a ela e Sirin verifica se estão todos lá. Ela então diz que eles podem fazer o que quiserem e se dirige para a porta, mas o joalheiro a impede e pergunta o que acontecerá com o dinheiro que ela deu a Ivil por aquelas joias. Sirin responde que pode pedir esse dinheiro à polícia e sai da joalheria. Ivil sai chorando e quando reencontra Sirin na rua os dois riem por terem conseguido o que planejaram. À noite vemos Sarp no hospital e quando ele acorda vê Munir ao seu lado. Sarp pergunta a ele onde estão Bahar e seus filhos. Munir responde que eles estão tentando ajudá-los, mas Nezir também sequestrou Peril, Ali e Omer. Sarp se levanta e, ainda com dores, diz que eles devem ir embora agora. Munir o ajuda a se preparar, os dois entram no carro e Sarp agradece a Munir por tudo que fez por ele. Ele também pede a ela que se ele morrer esta noite, então diga a Peril para não se arrepender, porque esse será o seu destino e que ele agradeça sinceramente por tudo que ela fez por ele ao longo dos anos, ele sempre os amará. Munir diz que tudo bem. Sarp também pede a Munir que dê todo o seu dinheiro para Bahar, conte cada segundo de sua história com todos os detalhes e também diga a ela que ele sempre a amará. Ela espera encontrar um bom homem a quem possa amar e com quem viver feliz, que só tenha boas lembranças dele e de seus dias mais felizes juntos. Por fim, Sarp pede que ele diga aos filhos que eles são o que há de mais importante para ele e que ele os ama mais do que tudo no mundo, não importa onde vá, estará sempre esperando por eles. Munir, um pouco pensativo, diz que está tudo bem, os dois seguem caminho. Nezir está sentado à mesa jantando com Bahar e seus filhos. Doruk pergunta a Nezir se ele tem filhos, Bahar olha para o filho e pede que continue comendo em silêncio. Nezir faz uma cara triste e responde que tem um filho. Doruk pergunta quantos anos ele tem e Nezir, tentando não chorar, apenas diz que ele está velho. Nizam vê uma foto de Mer em outra mesa e pergunta se ele é filho dele. Nezir responde que sim. Doruk também pergunta qual é o nome de seu filho e onde ele está agora. Nezir com a voz quebrada diz que seu nome é Mert e agora ele está morto. Doruk se levanta da mesa e abraça Nezir, Bahar olha para eles muito surpreso. Sarp e Munir chegam na casa de Nezir. Ao saírem do carro os guardas sacam suas armas e apontam para eles enquanto perguntam quem são. Sarp diz que é Sarp Sesmele, o homem que Nezir estava esperando então por muito tempo. Outro guarda reconhece Munir e diz que é irmão de Azin e trabalha para a sua. Um guarda informa sobre a chegada de Munir e Sarp para que avisem Nezir e ordena que seus homens os algemem. Azin entra na sala de jantar com seus homens e sussurra no ouvido de Nezir o que está acontecendo. Nezir manda levar Sarp para o roseiral e Munir para os fundos. Nezir se levanta e Bahar teme mas pergunta se Sarp já chegou. Nezir não responde e ordena que ela e os filhos sejam levados para o quarto dele. Os três entram no quarto e Bahar pede aos filhos que assistam televisão enquanto ela olha pela janela. Do lado de fora de casa, Munir avisa aos guardas que não precisam algemá-lo, pois ele trouxe apenas Sarp Sesmele e eles estão cometendo um erro.
A porta se abre e Azim diz a Sarp que demorou muito para chegar. Eles pensaram que algo ruim havia acontecido com ele. Sarp apenas responde que finalmente chegou. Azim olha para seu irmão Munir e diz que parece que Sarp trouxe segurança. Munir informa que veio deixar Sarp em troca de Peril e seus filhos. Eles estavam procurando uma solução e agora ele está dando a eles, então é melhor entregar em Peril. Azim diz a ele que não é muito cordial partir sem ser bem recebido. Lord Nezir ficaria zangado se não o fizessem, por isso ninguém sairá de lá. Munir diz que Sua é capaz de explodir aquela mansão se não voltar para sua filha. Azim, rindo, diz que não acha que Sua possa fazer nada. Sarp começa a sentir medo. Nezir está em seu quarto preparando a arma com a qual planeja assassinar Sarp. Bahar vê Munir pela janela e sente alívio, mas alguns segundos depois vê que Sarp também entra com alguns homens. Ela o reconhece e fica muito assustada. Sarp caminha em direção à mansão e de lá vê que Nezir observa pela grande janela de seu quarto. Ele fica no campo de rosas e pergunta onde estão sua esposa e filhos. Ele pede a ela que deixe Munir levar todos eles e em troca ele ficará pronto para morrer. A minha realidade. Finalmente vejo seus olhos. Bahar observa tudo de sua janela e, apavorada, deixa cair algumas lágrimas. Nezir diz a Sarp que esperou muito por esse momento. Ela prometeu que olharia nos olhos enquanto permanecesse naquele terreno que em breve será seu túmulo. Ela espera que seu corpo verme alimente bem suas lindas rosas. Ele pergunta se ela sabia que ela fez aquele jardim para seu filho com as próprias mãos. Nezir vai até as rosas e diz a ela que não permite que ninguém toque nelas, só ele. Queria deixar ao filho um legado único, um jardim cheio das mais lindas rosas do mundo. Não se compara a uma casa, a um dinheiro ou a alguns terrenos, porque é algo com que Mert sempre pôde lembrar o quanto seu pai o amava. Nezir se aproxima de Sarp novamente e conta que um dia aquela casa estava cheia de lindas rosas, mas um idiota matou seu filho, cujos sonhos fugiram cedo demais. Sarp avisa que Mert ia matar Peril, ele tentou salvá-la e foi tudo um acidente, ele não queria matar ninguém. Nezir diz que na verdade também não quer matá-lo, mas vai enterrá-lo ali mesmo. Essa é a única razão de viver se o filho não está com ele. Todas as noites ele vai para a cama como se estivesse entrando em um caixão e a vontade de matá-lo que o faz acordar todas as manhãs desde então. Sarp olha-o diretamente nos olhos e diz que ele já está lá, pode matá-lo se quiser. Nezir tira a arma das costas e diz que a comprou especialmente para matá-lo. Ele então aponta a arma diretamente para a cabeça de Sarp. Bahar fica completamente apavorado ao ver isso. Sarp pede para Nezir atirar imediatamente, mas Nezir abaixa a arma e diz que não será tão simples. Talvez ele pense que explodindo a cabeça tudo acabará. Ele acha que será assim tão fácil. Ele gosta de viver tudo como uma dança, viver grande e jogar grande, amar muito e ganhar muito, mas como tudo na sua vida acabou, ele é o único que resta na vida para um grande show. Sarp pergunta o que ele fará. Nezir diz que o fará implorar para que o mate, sendo esse o seu único desejo. Sarp pede-lhe que liberte Bahar, Peril e seus filhos, pois sabe que não é capaz de machucar mulheres e crianças. Nezir diz a ele que é verdade que ele não faz mal às mulheres, mas não sabe quem inventou aquela coisa das crianças. Sarp fica cheio de raiva e o empurra com a cabeça, fazendo Nezir cair no chão. Sarp grita com ele que se ele machucar seus filhos, ele jura que o matará. Azim agarra Sarp e o joga no chão, depois o chuta várias vezes com muita força enquanto grita com ele como ele ousa bater no Sr. Nezir. Bahar está chorando incontrolavelmente quando seus filhos percebem. Ela só diz que está chorando porque sente falta muito ponto para sua mãe Atice, e os abraça para que não cheguem perto da janela. Atice está sentada com Enver na sala de sua casa e começa a chorar. Enver pergunta o que está acontecendo e ela responde que sente falta de sua filha Bahar. Ela não tem notícias dela ou de seus netos há muito tempo. Enver diz que sente o mesmo, não disse nada a ela para não angustiá-la, mas está muito preocupado. Enver se senta ao lado de sua esposa e tenta acalmá-la enquanto a abraça. Atice pergunta quando esses dias vão acabar e todos serão felizes novamente. Enver responde prometendo que o fim chegará em breve. Só então, Ivil sai de seu quarto e Atice pergunta se ele precisa de alguma coisa. Ivil responde que não, ele só vai ao quarto de Sirim para falar com ela.
Atice diz que parece bom que eles se deem melhor agora, e Viu sorri e diz que gosta muito de Sirin e uma pessoa muito legal aparece para ele. Enver muda de rosto ao ouvi-la e não diz nada. E Viu entra no quarto de Sirin e se senta em sua cama. Ela sorri e diz a ele que veio buscar o dinheiro dele, conforme combinado. Sirin lhe diz que já tinha seu dinheiro quando vendeu seus diamantes, e Viu lhe diz que eles concordaram em dividir os lucros. Sirin diz que ela tem razão e por isso já fez a sua parte, o resto é dela e se ela não gostar pode ir à polícia para ver se a ajudam. Sirin está desenhando um retrato de Henry, e Viu diz a ela que ela é uma traidora e sai da sala muito irritada e se tranca na dela. Atice diz que não acredita que eles discutiram de novo, ela pensou que eles já estavam se dando bem. Enver diz a ele que é claro que eles pensaram nisso, Atice olha para ele e pergunta se ele está zombando dela. Então ela vai para seu quarto e Enver diz com raiva e sarcasmo que sua filha Sirin é realmente muito bonita e respira fundo. Azim conta ao irmão que seu amigo é um pouco rebelde e que tiveram que discipliná-lo. Ele tira as algemas e Munir pede que ele lembre que também viu Piril crescer, talvez não se lembre de quando a amou. Ele pede que ela os deixe ir com ela e seus filhos. Azim diz-lhe que é verdade que os amava muito, até os amava tanto como seu irmão o amava e quando eram mais novos culpava-se para que o seu pai não lhe batesse. Ele compartilhou todo o seu dinheiro com ele, ou talvez tenha esquecido quem pagou seus estudos, seu casamento e o ajudou quando ele estava pior, na verdade, a quem ele deve seu trabalho com sua. Munir responde que deve isso a ele. Azim diz a ele que em troca ele o denunciou e disse a sua que ele era um ladrão, sabendo que nunca ousaria roubar dinheiro. Munir diz que nunca o acusou, apenas disse que alguém havia roubado aquele dinheiro. Azim com raiva diz ao irmão que foi por causa dele que perdeu o emprego com Su e se tornou o homem favorito dela. Além disso, depois do ocorrido, seu pai não parou de chamá-lo de ladrão e não voltou a falar com ele até o dia em que morreu. Munir lembra Azim que ele ganhou a vida com Sua durante anos e não deveria machucar sua filha. Azim conta que quando foi demitido e jogado na rua, quem cuidou dele foi o Sr. Nezir, o mesmo homem que lhe confiou sua casa, seu filho, suas propriedades e fez dele seu braço direito, e é por isso que não devem nada a Sua, muito menos a Piril ou a ele. Azim sai da sala e Munir fica sem palavras. Munir diz a Sarp que achava que já tinham matado ele lá fora. Sarp olhando para o chão diz que é isso que ele quer, mas não vão deixá-los ir, ele está preocupado com os filhos. Munir pede que ele relaxe, pois o Sr. Sua certamente encontrará uma maneira de ajudar. Ao mesmo tempo vemos Sua tentando se comunicar com Munir sem sucesso. Ele entra em seu caminhão e ordena que seja levado imediatamente à delegacia, porém, percebe que o caminhão segue em outra direção e o guarda saca uma arma e aponta para ele. O guarda avisa que infelizmente não poderão levá-lo à polícia. Sua fica apavorado. Munir ajuda Sarp com a lesão na perna e pede que ele não se preocupe, pois eles já deveriam ter ido à polícia e com certeza irão ajudá-los em breve. Por outro lado, Arif está parado em sua cela pensando. Outro homem que está trancado ao lado dele se aproxima e pergunta o que ele está pensando. Arif responde que só se lembra de tudo o que aconteceu. O homem diz que é mentira. Lá ninguém pensa no que aconteceu e muito menos à meia-noite. O que todos os homens deste lugar pensam é naquela mulher de quem sentem muita falta. Ele dá a Arif um rosário muçulmano que ele segura nas mãos. Arif olha para ele, começa a cantar uma música triste em voz baixa e se lembra do momento em que deu a barrar o colar com coração, o mesmo que ela ainda usa. No dia seguinte, Arif e Yusuf são transportados num caminhão oficial da polícia. Yusuf avisa que agora eles serão levados para a prisão como se fossem dois criminosos. Arif com raiva diz que já sabe e manda que fique calado, mas Yusuf olha para ele e diz que sabia de tudo desde o momento em que Bahar chegou ao bairro. A partir desse momento ela percebeu que mulher má ela é. Arif diz a ela que não é verdade, na verdade, ele ficou feliz por ter encontrado inquilinos. Yusuf começa a lamentar dizendo que morrerá naquela prisão e quando isso acontecer irá ver sua esposa. Arif pede que ele não fale como se sua mãe estivesse esperando por ele ali. Yusuf diz que seu filho é ingênuo ao pensar que essa mulher estará esperando por ele, mas quando ele sair ela já estará mais que casada. Arif repete que é melhor calar a boca. Os dois chegam à prisão muito maior e são colocados em novas celas junto com outros presos. Procuram um beliche para se instalarem, pois esse será seu novo lar.
Atice está na cozinha e Enver entra e pergunta o que ela está fazendo. Ela responde que está preparando a mesa para os bolos e Sirin terá que terminar antes do meio-dia. Ela vê a cara do marido e diz que com certeza ele vai começar a falar mal do Sirin e vai dizer que pode até colocar veneno na massa. Enver diz que não é o caso e ela também a está defendendo novamente. Atice diz que não tem motivo para não defendê-la. Sirin é sua filha e uma mãe só deve querer o melhor. Ela diz a ele que adoraria convencê-la a continuar o tratamento. Enver pensa por um momento e temendo o que Sirin pode fazer com os bolos, sugere que Atice usasse no refeitório ou os deixe prontos à noite e eles próprios se levantarão cedo para assá-los. Atice deixa claro que Sirin é o responsável por isso e pede que ele não interfira nos assuntos dela. Enver diz a ele que provavelmente está fazendo tudo isso por causa de Henry e Sirin e depois vai embora. Enquanto isso, Sirin acorda e com um grande sorriso no rosto, tira de debaixo da cama o retrato que fez de Henry e o cumprimenta com muita alegria. Poucas horas depois, na cafeteria Henry está com Seida e Atice entra. Henry pergunta se seria possível que Sirin trabalhasse ali com eles. Atice pensa a respeito e diz que não tem problema com isso. Uma Seida furiosa intervém e pergunta o que ele quis dizer ao dizer que não há problema. Claro que há. Ela diz a Henry que não pode pensar que Sirin e Bahar são irmãs normais, eles não se dão bem e se tivessem chance se matariam porque não se suportam. Seida levanta a voz e diz que parece que eles não se importam que Sirin tenha arruinado a vida de Bahar, mas se ele não se importa e ainda quer contratá-la, ele pode fazê-lo então, mas se for o caso, ela vai renunciar porque ela não vai ficar no mesmo lugar com aquele demônio. Ela vai até a cozinha e Atice pede desculpas a Henry pelo ocorrido, só que Sirin e Bahar estão tendo problemas ultimamente, mas ela supõe que isso seja normal entre irmãos. Em breve chegará o momento em que eles farão as pazes e Seida gosta muito de Bahar. Henry diz a ele que está tudo bem e que é melhor que Sirin pergunte se ele quer trabalhar lá depois que estiver satisfeito com Bahar. Atice concorda e vai trabalhar. Ela encontra Seida na cozinha e pergunta por que ela fez isso. Seida, ainda irritada, pergunta se ele acha uma boa ideia Sirin trabalhar lá e que quando Bahar voltar terá que trabalhar com sua irmã. Atice diz a ele que ainda estava pensando em dizer não à sua proposta. Bahar nem estaria vivo se não fosse por Sirin e ela não gostou que ele falasse sobre seus problemas familiares. Ela diz a Seida que sempre a trataram como uma filha e ela não entende por que está se comportando dessa maneira. Ela não consegue acreditar que ele chamou sua filha de demônio e parece que ela não tem o menor respeito por Enver e por ela. Então Atice vai embora e imediatamente se sente mal em ver está pronto para ir embora. Sirin se aproxima dele e diz que o que ele está fazendo não está certo, ele não pode trabalhar em uma mercearia depois de ter sido operado e deve ter muito cuidado, porém está arriscando a vida. Enver diz a ele que eles não veem nada de perigoso em um saco de maçãs ou tomates. Sirin pede que ele não seja teimoso e procure outro emprego. Além disso, se a mãe dele descobrir, ela ficará muito brava. Enver pergunta a ela que se ela quiser ajudar sua mãe, ela não deve contar nada do que sabe e ficar em silêncio. Sirin responde que está tudo bem. Sarp está olhando pela janela e diz a Munir que não vê ninguém vindo em sua direção agora. Então ele pergunta o que ele acha que aconteceria se ele morresse neste exato momento, ou seja, morrendo sem esperar que Nezir o matasse, poderia ser o fim de tudo e Nezir deixaria suas famílias em paz. Além disso, não adiantaria machucar os filhos se não puder mais machucá-lo. Munir diz que não sabe o que aconteceria, talvez Nezir fique muito chateado. Sarp, irritado, grita com ele para lhe dar uma resposta, se ele morrer Nezir os deixaria em paz. Munir responde que sim. Sarp olha para o teto e pergunta se ele acha que uma das vigas aguenta seu peso. Munir se levanta e pede para ele não fazer nenhuma besteira, Nezir o mataria se ele permitisse que ele fizesse isso. Sarp diz que se ele perguntar deve dizer que estava dormindo e não percebeu nada. Ele pega uma cadeira e um lençol e ordena a Munir que assim que tiver certeza de que está morto, bata na porta e peça ajuda como se não soubesse de nada. Ele sobe e pendura o lençol, mas de repente Nezir abre a porta e entra. Ele diz a ela que aparentemente estava se preparando para cometer suicídio. Azim remove todos os lençóis e cortinas do quarto e então Nezir pega 2 xícaras de mel de uma bandeja e derrama na cabeça de Munir.
Aí ele passa no rosto todo, um guarda deixa a bandeja com comida em uma mesa e todos saem da sala. Munir apenas tenta se limpar com as mãos e vê que na bandeja tem um copo tampado. No momento ele tira a tampa, muitas abelhas saem e voam direto para o rosto dele. Munir começa a gritar e Sarpo ajuda da melhor maneira que pode, mas sem recursos suficientes. Nezir sai de casa sorrindo enquanto ao fundo Munir pode ser ouvido implorando por ajuda e gritando incessantemente. Bahar e seus filhos vão para a sala de jantar tomar café da manhã. Alguns segundos depois Nezir também chega e se senta. Doruk pergunta o que aconteceu com seu olho e por que está machucado, mas Nezir não responde e começa a comer. O mesmo. Bahar e Nizam olham para ele surpresos e Doruk volta ao seu lugar dizendo que não foi assim que o jogo foi jogado e agora ele deve procurar outro osso. Nizam com raiva bate a mão na mesa e exige que Nezir peça desculpas ao irmão pelo que fez. Ele não consegue quebrar um brinquedo de criança tão facilmente. Bahar tenta acalmar a filha e manda que ela se sente, mas Nizam fixa o olhar em Nezir, dizendo que ele é uma pessoa má e grita cada vez mais alto. Bahar não tem escolha a não ser pegar seus filhos e levá-los de volta para o quarto. Nezir se lembra de quando seu filho era pequeno e juntos tocavam exatamente a mesma coisa que Doruk pedia para ele tocar. Seus olhos se enchem de lágrimas. Bahar e as crianças entram em seu quarto. Bahar pergunta a Nizam por que ela se comporta daquela maneira se já a havia avisado para não falar com aquele homem. Nizam diz a ele que seu irmão está muito triste e não quer comer com aquele homem que está tão mal de novo. Doruk diz à irmã que esse homem não é mau. A única coisa que acontece é que ele está muito triste porque seu filho morreu e ele não deveria gritar assim com ele de novo. Nizam senta na cama e Doruk repete que esse homem não é tão ruim e eles não deveriam odiá-lo. Bahar permanece em silêncio. Por outro lado, Sirin chega de táxi até a rua onde fica a cafeteria de Henry. Ela traz os bolos que a mãe pediu para ela terminar e encontra Henry na entrada. Ele a recebe com um grande sorriso e diz que espera que os clientes gostem daqueles bolos. Ele então convida Sirin para tomar um café, mas Sirin o lembra que da última vez ele comprou um café para ele, mas em outro lugar e não em sua cafeteria. Henry diz que está tudo bem e os dois entram para entregar os bolos para Tice. Henry avisa que sairá para tomar café com Sirin como forma de agradecimento. A Tice avisa que está bem e segue caminho. Henry e Sirin saem do café e descem a rua. A louca pergunta se então o convite dela também é um agradecimento pelos bolos e se sim então ela deveria economizar mais dinheiro, pois será ela quem carregará os bolos a partir de agora. Henry avisa que valerá muito a pena fazer. Sirin ri e conta que foi engraçado o momento em que contou a Tice que iam sair juntos, pois ele parecia muito tímido. Henry para e diz que na verdade ele não é nada tímido e o beija na bochecha sem pensar. Sirin fica surpreso e sem palavras. Henry pede desculpas e diz que é melhor não fazer isso de novo, mas Sirin retribui o beijo e diz que ela também não é tímida. Eles continuam andando. Enver está organizando algumas frutas e uma mulher que a sua amiga o reconhece e o cumprimenta. Enver, atônito, tenta conversar com ela sobre várias coisas para que evitem falar sobre emprego, mas a mulher pergunta o que ela está fazendo ali. Enver avisa que só está comprando algumas coisas para casa já que aquela loja é muito famosa por seus produtos frescos. Ele gosta de verificar as frutas com atenção antes de comprá-las, caso contrário sua esposa ficará brava. A mulher diz a ele que achava que ele estava trabalhando lá porque estava de avental. Enver começa a agir e pede a seu chefe, Sr. Hassan, que o agrade. Ele tira o avental e diz que já que terminou as compras lá irá ao açougue. A mulher está saindo da loja, mas uma velha entra e pergunta a Hassan onde está Enver porque ultimamente ele tem sido muito lento com os pedidos e não sabe como aguentar um funcionário assim. A velha vai embora e a outra surpresa pergunta a Hassan há quanto tempo Enver trabalha com ele. Asa não responde e a mulher finalmente vai embora. Enver estava esperando em uma esquina e ao voltar para a loja diz que não consegue acreditar que a mulher mais fofoqueira descobriu e espera que ela não diga nada. Seida se aproxima de Atice e pede desculpas por seu comportamento, pois sabe que quando está chateada diz coisas sem pensar e jura que nunca mais dirá que Sirin é o diabo na frente de outras pessoas. Atice apenas olha para ela e Seida pergunta a ela estar bem novamente. Ele não quer que eles briguem e eles deveriam fazer a paz de uma vez por todas. Ela pede um abraço nele e Atice diz que está tudo bem enquanto ele abraça. Seida pede que ele não tenha muitas esperanças em Sirin, pois depois de ter estado com um velho milionário ela acha que eles não vão notar Henry.
Ela pergunta onde está seu chefe e Atice conta que saiu para tomar um café com Sirin. Ela vai servir em uma mesa e Seida tenta não chorar ao saber que algo está acontecendo entre as duas. Ao mesmo tempo, em um restaurante Henry pergunta a Sirin qual é o seu maior defeito. A louca ondulada responde que conta mentiras e o problema é que o faz com muita frequência. Henry diz que está bem, depois vai até ela e pergunta se ela está saindo com mais alguém. Ela responde que não e é verdade, os dois riem enquanto se olham. Seida chora incontrolavelmente na cozinha ao se lembrar de quando confessou a Bahar que Henry é o pai de seu filho e também de quando Bahar a aconselhou que deveria saber a verdade. Seida senta no chão e não para de chorar. Henry e Sirin conversam muito felizes e vemos novamente o dono do restaurante se aproximando dele para cumprimentá-lo. Ela dá a Henry a jaqueta e a bolsa de Seida que ela deixou na noite da festa quando saiu sozinha. Henry agradece e deixa os pertences em outra cadeira. Sirin, um pouco irritado, pergunta se ele é um homem que tem várias namoradas. Henry responde que não tem namorada. Poucos minutos depois, Seida está limpando a cozinha e quando Atice entra pergunta por que ela está chorando. Seida apenas diz que às vezes chora ao pensar em outras pessoas, como Bahar, Yelis, Arif e as crianças. Atice acaricia seu braço e retorna ao refeitório onde encontra Sirin e Henry o cumprimenta. Seida sai da cozinha e diz a Henry que precisa conversar um pouco com ele. Henry entrega a jaqueta e a bolsa e Sirin se surpreende ao perceber que eram pertences de Seida. Henry pergunta o que ela precisa conversar e Seida ele responde que é melhor procurá-la quando ele estiver livre. Henry diz que está tudo bem. Sirin se despede deles e sai do café. Henry entra na cozinha e pergunta a Seida o que ela quer conversar. A loira o olha atentamente com a intenção de lhe contar a verdade, mas depois muda de ideia e diz que só queria pedir um adiantamento de seu salário para amanhã. Henry avisa que não há problema e antes de sair da cozinha Seida o interrompe e diz que lhe contará algo antes que ele se arrependa. Ela respira fundo e diz a ele que Sirin não combina com ela, ela é uma maníaca e não acha que ninguém deveria se envolver com ela. Atice está ouvindo tudo do outro lado. Seida avisa Henry que existem muitos malucos no mundo, mas o pior de tudo é Sirin, ela está apenas avisando. Henry se aproxima dela e pergunta do que ela está falando, já que não pode chamar uma pessoa de louca sem um bom motivo. Seida diz a ele que não pode dizer o porquê e Henry pede desculpas, mas ela não consegue acreditar em suas palavras. Ele sai e Seida começa a gritar todas as suas verdades pensando que ninguém a está ouvindo. Atice entra maravilhada com o que acabou de ouvir, deixa a bandeja que suas mãos carregavam e sai rapidamente da cozinha. Seida não sabe o que fazer agora. Bahar e seus filhos estão na sala e ouvem batidas na porta. Ao abrir, Azim informa que podem descer para jantar. Bahar pergunta se seria possível jantar em seu quarto, pois as crianças não querem descer porque estão com um pouco de medo. Azim diz a ele que é uma ordem do Sr. Nezir e que ele deve trazê-los para a mesa. Bahar avisa que então preparará o jantar dos filhos, mas não precisa esperar por eles, eles podem descer sozinhos. Azim pede que ele não demore e vá embora. Bahar abre a porta e avisa aos filhos que vai sair por um momento e deixar a porta trancada, mas eles não podem dizer nada nem tentar sair, só tem que esperar que ela volte. Bahar fecha a porta e sobe em busca de outros quartos. Ela bate na porta e pergunta baixinho se Sarp está lá, mas não tem resposta. Então Bahar se aproxima de outra porta e sem saber entra no quarto de Nezir, que alguns segundos depois chega furioso e pergunta o que ele está fazendo ali. Bahar confessa que está procurando Sarp e pede que ele lhe diga onde está. Bahar também defende o ex-marido, dizendo a Nezir que ele é um homem inocente, que nunca mataria ninguém e não pode julgá-lo. Nezir diz a ele que ter matado seu filho o torna culpado de um crime. Bahar diz que não foi Sarp quem o matou. Ele apenas salvou Piril e por isso está culpando a pessoa errada. Bahar diz que entende que é difícil aceitar que não foi um bom pai para seu filho. Mert, já que era viciado em drogas e portanto não tinha força suficiente para aceitar que uma mulher o abandonasse. E a culpa é toda de Nezir por tê-lo criado assim. Se ele tivesse ensinado ele a amar as pessoas ao invés de machucá-las, com certeza seu filho ainda estaria vivo. Nezir apenas lhe diz que ele era seu filho e Sarp é seu assassino. É por isso que ele vai matá-lo agora. Bahar deixa claro que isso não lhe dará paz, já que o verdadeiro assassino ainda está livre. Nezir se aproxima dela e diz que não busca ficar em paz, apenas busca fazer justiça.
Então ordena que só Doruk desça para jantar com ele e é melhor que o menino não tenha medo de descer ou senão ele terá que forçá-lo. Bahar assustado pede que ele a deixe falar com o filho e vai para o quarto dela.